E aí, galerinha do canal The Brother! Beleza, galerinha? Vamos nós para nossa bagunça aqui agora, né, galerinha? Galerinha, é o seguinte, nós vamos pro vídeo 2, dando, vamos dizer, uma base de um curso completo em relação à massa que eu trabalho nos meus trabalhos, né, no meu canal lá, nos meus vasos. Eu tô tendo muita ainda dúvida, muita reclamação. E tem muita gente, galerinha, apanhando bastante em relação ao gesso. Beleza, galerinha? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Isso aí mesmo. É o seguinte, galerinha. Ó, no vídeo 1, nós falamos do gesso, do cimento, beleza? Demos toda a dica possível em relação a esses dois ingredientes. Agora nós vamos falar do gesso, do cimento e da areia fina. Então, como nós já falamos do gesso e do cimento, eu vou iniciar pela areia fina, que é uma areia que muita gente não está encontrando. Quando compra aquela areia média, o cara vende uma areia meia grossa. Entendeu, beleza? Entendeu, galerinha? Ó, essa aqui é uma areia fina. Pode ser uma areia fina lavada. É aquela areia que é utilizado para fazer a argamassa, aquele cimento cola, aquelas coisas. Então essa areia que eu uso, que eu chamo de areia fina, é justamente a areia mais fina que tem, que é aquela que faz o cimento, a argamassa. Mas vocês podem comprar aí essas areias finas que vocês compram aí, peneira bem. Eu já falei também, caso vocês queiram usar a argamassa no trabalho de vocês, a argamassa só vai substituir a areia, mas os outros componentes continuam os mesmos, beleza, galerinha? Bom, o que eu quero falar aqui é o seguinte, bom, primeiro aqui também do gesso. Tem muita gente apanhando com gesso, galera, falando, cara, não deu tempo de eu trabalhar, ele endureceu. Galera, quem não conhece o gesso, né? O gesso a gente sabe que após misturado com a água, ele é muito rápido, ele entra num processo de fervimento e automaticamente ele já vai endurecendo. E não adianta colocar água, quando depois que ele entra no processo de fervimento, não adianta colocar água que ele não volta mais. Ele vai secando e embolorando, criando calombo e já era. Ele vai, beleza? Então, galera, qual a massa que eu estou usando agora nos trabalhos? O gesso, entendeu? Eu estou utilizando ele como secante. Cada vez que eu trabalho mais com essa mistura, mais eu aprendo com ela. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a massa de cimento propriamente dita, que é a mistura de areia com o cimento, certo? Que a gente forma aquela mistura que faz reboco de casa, que faz concreto, beleza? É o cimento e a areia. E agora eu estou adicionando o gesso como secante. Por que eu estou adicionando o gesso? Que o gesso adicionado a essa mistura, se essa mistura aqui leva aí 10 horas para ela poder firmar um pouquinho, com o gesso, com 1 horinha ela já está firme. Mas eu aconselho sempre desenformar seus trabalhos de um dia para o outro. Mas quando você usa o gesso nessa mistura, você depois de 1 horinha você já consegue desenformar o seu trabalho. E ele está sendo muito bom porque como alguns moldes a gente monta com o papelão, o que acontece? Se você não usa essa mistura do gesso, só o cimento umedece muito rápido o papelão e muitas vezes ele deforma. Já com o gesso adicionado a essa mistura, a massa seca rápido, que não dá tempo, vamos dizer, suficiente para detonar o seu papelão, que o cimento já endurece, né? É uma coisa bem incrível, porque aqui, em relação ao cimento, ele elimina a água, então é onde umedece bastante o papelão. Já com adicionando o gesso, por incrível que pareça, o gesso absorve a água. Aonde vai essa água, não me pergunte que eu não sei.
mas o gesso absorve a água, ele chupa. Com isso, ela não passa tanta umidade por papelão, beleza? Não dizer que ele não vai umedecer, não, ele vai umedecer. Só que é muito menos do que a gente usar na mistura da massa e areia só. Beleza, galerinha? Então, qual que é a massa que eu estou usando para fazer os nossos trabalhos? A mistura de areia com o cimento para fazer a massa propriamente dito. A cola branca para trabalhar como material impermeabilizante. E o gesso que trabalha como o material secante. Beleza, galera? Quando você adiciona o gesso a essa massa, galera, você tem que fazer um trabalho até um pouco mais rápido, porque se ele entrar no processo de fervimento, você não consegue dar tempo de você moldar. Se você ficar moscando no tempo, já era. Então é aquele coisa, dá tempo para você trabalhar? Dá. Depois que você se familiariza com o tempo dele, com a medida que você usa, dá tempo suficiente para você fazer os seus trabalhos. Eu faço, beleza? Mas você precisa se familiarizar um pouco com essa mistura, para ver o tempo que ele começou a endurecer essas coisas, e aí você consegue começar a controlar o seu tempo para fazer os seus vasos. Beleza, galera? Com essa mistura aqui, galera, eu tô fazendo, ó, os vasinhos geométricos. Ele tá ficando bem mais forte. O único problema aqui é que tu tem que esperar ele secar bem para você poder fazer um acabamento bem legal. Porque por conter a areia na mistura junto com o gesso, quando você vai fazer um acabamento com a lixa, ele tende a esfarelar. Então é bem normal. Então o acabamento, você tem que ter uma paciência bem legal para fazer um acabamento. Se você quer um acabamento perfeitinho, tem que ter uma paciência legal para poder trabalhar com ele no seu acabamento. Beleza, galera? Então, ó, esses são os geométricos que eu estou utilizando, essa mistura de areia, cimento, cola e o gesso como secante. Beleza? Ó, faz uns vasinhos bem legal. Fica realmente o vasinho de cimento, não fica pesado. Beleza? E essa mistura mesmo também, galera, a gente consegue fazer o vasinho grande, né? Que aí eu já uso a minha massa normal de cimento, né? Que é a areia, o cimento, a cola, e eu utilizava a massa corrida. Mas como eu estou trabalhando moldando, eu tiro a massa corrida, porque a massa corrida ela só tem a função de volume e de dar maciez para se trabalhar no pincel. Quando se trata de encher ela jogando, tira a massa corrida e aí eu entro com o gesso. Então, galerinha, recapitulando aqui, aqui ó, pra gente trabalhar, se eu for trabalhar no pincel conforme eu tô trabalhando nesse, a gente continua usando a mesma massa que eu uso em todos os trabalhos, certo? Que é a areia fina, cimento, a cola branca, que é o material impermeabilizante. Como eu disse, a gente não entra mais com a massa corrida. Então eu utilizo só esses três ingredientes para trabalhar no pincel. Ou melhor, para trabalhar no pincel, a gente vai com areia fina, cimento, cola e a massa corrida, para trabalhar no pincel. Mas para trabalhar com a forma e contra-forma, conforme eu estou fazendo um trabalho aí já para mostrar para vocês, a gente tira a massa corrida e trabalha com areia, cimento, a cola e o gesso. Para moldagem, né? Para aquela de encher, que aí o gesso ferve bem legal. Beleza, galera? Mais para frente a gente vai bater mais nessa tecla dessa massa em que a gente está fazendo para trabalhar com forma e contraforma. Beleza, galerinha? Espero que tenha dado mais um esclarecimento aí na cabeça de vocês. Mais para frente a gente coloca um vídeo 3 aí, batendo nessa mesma tecla, dando outras dicas e outras explicações. Beleza? Galerinha, fiquem com Deus aí, uma semana abençoada para nós e se cuidem, hein?